Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje continuando a nossa série de podcasts gravadas aqui na Casa Alto Lagoa, nesse cenário inesquecível, com nada mais, nada menos do que Nicole Naser, nossa querida celebrante, escritora, que realiza cerimônias inesquecíveis e memoráveis. Nick está no mercado, né, Nick, há 8 anos? 8 anos. 8 anos, encantando, e já celebrou muitas cerimônias aqui na nossa casa. Muitas. Para casais do mundo inteiro. Casais do mundo inteiro, exato. Já fizemos Marcy Joe e várias coisas especiais, né? E a gente tem sempre muito prazer em trabalhar juntas, né? Tem gente que diz que nós estamos até parecidas. Ai, que honra! Sim, várias pessoas já me disseram. Que honra! Né? Ah, imagina, a minha. E é sempre muito bom a gente estar junto. E a nossa ideia hoje, né, não poderia ser diferente. A nossa intenção hoje é a gente falar sobre celebrações especiais. Oba! A Nick, né, grava sempre alguns cliques, algumas imagens, né? E a gente sempre valida muito. Hoje ela tem feito cerimônias no Brasil inteiro. A gente não consegue estar sempre tão juntas, né? Mas a gente sempre acompanha o trabalho dela. E eu acho que um dos grandes diferenciais, né, é essa personalização, é essa questão de trazer o memorável, de trazer o fator único daquele casal, né, Nick? Exato. Que tu faz com muita maestria. E acho que é legal a gente falar um pouquinho, né, para quem está começando também esse processo do casamento, né, desde o início. Quem quiser saber mais, tem gente que confunde cerimonialista com celebrante, então vamos começar da base? Com certeza. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o que é de fato o papel do celebrante de eventos sociais. Ai, perfeito. Começamos pelo lugar mais importante, né? Para quem está começando a organizar o casamento, é muito comum confundir celebrante com cerimonialista, né? Cerimonialista é quem organiza todo o casamento, o cerimonial no dia principalmente, e celebrante é o profissional que está lá no altar com o casal conduzindo a cerimônia de casamento. Então, celebrante social. Existem vários tipos de celebrante. Eu sou celebrante social laica e eu quero explicar um pouquinho só para quem está iniciando entender a diferença, até na hora de fazer a contratação para fazer uma escolha mais assertiva. Com certeza. O celebrante social é aquele representante que não vem de uma instituição civil nem religiosa, é um profissional autônomo que celebra o casamento, e dentro do celebrante social existem vários perfis, como por exemplo o celebrante que faz as cerimônias ecumênicas ou mais voltadas para alguma religião, ou celebrantes escritores, que é o meu caso, que fazem as cerimônias criadas para cada casal. Os discursos de base são todos escritos do zero para representar a verdade, as singularidades e os valores daquele casal. Então isso é um grande diferencial. Dentro dos perfis de cerimônia existem vários perfis de celebrantes sociais, e eu sou uma celebrante social laica, ou seja, os discursos não têm nenhum dogma envolvido, não representam nenhuma instituição, nenhuma visão religiosa. Então a gente acolhe o afeto, os propósitos e o amor de cada casal. E o fato de eu ser escritora faz com que essa cerimônia seja exclusiva, né? Eu começo entrevistando o casal, entendendo a realidade deles, a história, e eu faço de uma maneira que é muito comum no final da cerimônia os convidados irem me perguntar: nossa, mas você conhece a noiva de longa data, né? Porque tu sabe de histórias desde a infância. E não, isso é uma entrevista bem conduzida que nos chega, isso faz a gente chegar nesse resultado. E faz toda a diferença, né, Nick? Como isso faz diferença? Porque a intenção é a mesma como eu também, quando eu decoro, né? É trazer o DNA daquele casal para dentro dessa cerimônia. E isso faz toda a diferença. Os convidados se sentem pertencentes e acolhidos naquele processo, né? E nada mais, nada menos do que tu estás ali naquele momento unindo duas pessoas, né? E trazendo o momento mais marcante da vida delas, né? Que é o momento da entrega de um para o outro. Sim. Então é realmente muito importante, muito especial, e com certeza isso faz muita diferença. E essa questão também, né, das 1000 possibilidades que se tem, né, do discurso, da fala da cerimônia, isso faz muita diferença. Porque às vezes uma pessoa do casamento tem uma religião, às vezes o outro tem outra, né? E é um desafio conciliar
conciliar tudo isso. Exatamente, achar um caminho do meio entre os valores que eles têm em comum. Para mim, como eu faço cerimônias laicas, é muito comum as pessoas terem alguma espiritualidade, terem alguma crença maior, mas não frequentarem uma instituição específica. Por isso não faria sentido para elas casarem dentro de uma instituição religiosa. Claro. Ou então um vem de uma família religiosa e o outro não, e a gente tem que achar um caminho do meio entre as duas crenças distintas. Então eu sempre vou naquilo que é em comum para ambos, que a gente acaba chegando nos valores, no amor, na história, nos propósitos. Isso acaba sendo o caminho em comum dessas duas visões de mundo que eles trazem já de bagagem individual. E isso une, né? Une. Não só o casal, mas com todas as pessoas que ali estão. Sim, né? Isso é porque muito deixa válido. de ser uma cerimônia que temos palavras bonitas sobre o casamento e passa a ser uma cerimônia onde a gente dá luz às singularidades daquela história, ao porquê que aqueles dois estão ali. E quando a gente fala daquele casal, as pessoas que estão ali, que conhecem aquela história, que fazem parte da formação daquele casal e daquela história, elas se sentem pertencentes. Tipo, não é só, foi bonito, mas foi genérico. Não, foi lindo, foi sobre eles e eu me senti parte desse ritual. Traz o pertencimento, é diferente. Com certeza. E acho que o ponto alto, né, Nick, de toda a celebração e de toda a cerimônia é a troca dos votos. Ai, né? sim. Acho que não poderíamos passar aqui por esse podcast hoje sem falarmos sobre isso, né? Justo. Eu particularmente trabalho com casamento já há muitos anos, estou aqui na Casa do Lago há 7 anos e já acompanhei muitas cerimônias. E acho que a troca de votos é a entrega, é o momento auge daquele casal e sempre me emociona. Sempre. O amor sempre toca, né? Eu sou pisciana por natureza, então naturalmente o amor sempre me emociona. E o que tu poderias, né, dar de dicas, de sugestões de como construir, né, os votos? Imagino que tu também, né, passe muito por toda essa semana. Característica, né, nesse auxílio do casal na construção. Isso, sem dúvidas, é para quem assiste a cerimônia, um dos pontos mais bonitos, e para o casal, um dos pontos que deixa mais o coraçãozinho ansioso. Sim. Porque é um momento de muita expectativa, nem todo mundo está acostumado a falar em público, nem todo mundo se sente à vontade para expressar sentimentos através das palavras, então para muitos é um lugar de ansiedade, e eu sempre acolho os casais. E para quem escolhe fazer os votos durante a cerimônia, tem algumas coisas que eu gosto de compartilhar na escrita, né? O momento da escrita dos votos, a gente tem que direcionar todo o nosso olhar e os nossos sentimentos para a pessoa com quem nós estamos nos casando. Então, o momento dos votos não é o momento de eu falar sobre mim, é de eu falar sobre o outro. Por que eu escolhi essa pessoa como meu parceiro ou minha parceira de vida? Então, eu sempre sugiro uma pequena linha do tempo na hora da escrita, né? De pensar nesses sentimentos. Lá no início, quando vocês se conheceram, quais foram os primeiros sentimentos que essa pessoa despertou em você, que você desejou estar ao lado dela? Depois, quando vocês foram morar juntos, quando vocês começaram a construir essa fase a seguir, né, que é a celebração do casamento, o que você percebeu nessa pessoa que foi tão valoroso, que te fez querer dar esse passo maior, que é se casar com essa pessoa? Como é que você imagina o seu futuro ao lado dessa pessoa e o que é que você se compromete para que esse futuro seja alcançado? Então, o que eu vejo assim que acaba fugindo um pouco da ideia, quando as pessoas começam a contar histórias e não falar dos sentimentos. A gente se conheceu, né, na escola, na faculdade, eu gostava de tal coisa, você também, eu isso, você aquilo, eu. Não é sobre contar histórias, Sim. É você direcionar. Então, ao invés de eu contar lá quando a gente se conheceu, como é que foi, eu posso dizer assim, eu era muito jovem, eu sabia muito pouco sobre o amor, e você, com as suas características X, Y, Z, foi me conduzindo a enxergar sentimentos que eu ainda não tinha descoberto. Então, sempre direcionar a fala para os sentimentos que o outro trouxe, para quem o outro é, claro. E não para nós. E outra coisa que eu também vejo muito nos votos e que não é tão legal é quando a gente quer fazer os votos para ser engraçado para os convidados e não para se declarar para a pessoa. Então, daí as pessoas começam a contar histórias que são engraçadas e que a gente ri na hora. Mas será que o amor da vida daquela pessoa, que é para quem ela está fazendo aquela declaração, realmente deseja ouvir aquilo? E realmente ele quer que algo que seja engraçado ou seja alguma coisa mais íntima seja exposta lá no altar para que os convidados achem engraçado ou para que a gente relembre uma coisa engraçada, mas que no fundo aquilo é constrangedor e está tirando o brilho de outras coisas que poderiam ser mais importantes. Então eu sempre recomendo que quando a gente for fazer votos, a gente pode sim
ter um toque bem-humorado, mas não nos perdermos em histórias que serão engraçadas para os outros e que vão tirar o foco e a beleza da declaração e do compromisso. Com certeza. Não, e se o casal tem, né, uma característica já mais divertida, ou uma linguagem entre eles, né, mais descontraída, é super bem-vindo, com certeza. Sim, que é genuíno. Exatamente, tudo que é genuíno, exatamente. Acho que esse é o grande desafio das celebrações, né? É tu trazer o que é de fato genuíno, que mora no coração de cada um para aquela cerimônia. Exato. Né? Trazer o melhor do amor dos dois para aquele momento, né? Que é tão único e tão curto também ao mesmo tempo. Passa muito rápido. Né? E naturalmente tem que ser mesmo, porque senão, né, o casamento em si já tem um tempo previsto, né? E tem muitas coisas para acontecer e essa condução também tem que ser uma maestria, né? Então esse é o teu momento de maestrar, com certeza. E tu faz isso super bem. Eu sou suspeita para falar. Com certeza. E o que mais, Nick, que a gente podia comentar, que a gente podia dar de dicas para eles, uma coisa que tem casais? sido muito comum é os casais trocarem a contratação de um profissional, de um celebrante profissional, e convidar amigos e familiares para conduzir a cerimônia de casamento. E isso assunto polêmico. É um desafio. Concordo. Algumas perguntas que eu gosto de fazer antes para que a pessoa consiga enxergar melhor o panorama todo, né? Se você fosse casar hoje e alguém... Ou melhor, se um grande amigo seu fosse casar hoje e convidasse você para celebrar esse casamento, por onde você começaria? Porque assim, aquele momento da cerimônia de casamento não é sobre você contar as suas histórias com aquele amigo ou aquela amiga que está se casando. É você colocar o seu olhar generoso sobre aquele casal, enxergar um pouquinho da história deles, os motivos que fizeram eles se escolherem como par e fazer uma linha do tempo sobre a história deles e colocar junto com essa linha do tempo os momentos que são do roteiro, os protocolos da cerimônia, porque não adianta eu chegar no altar e contar histórias é aquela vez que a gente fez tal coisa e tal dia que você me apresentou fulano. Isso não conecta. É legal a gente relembrar histórias, mas não é uma coisa para acontecer na cerimônia de casamento com outras pessoas que talvez nem tenham essa intimidade toda. Então, quando a gente pensa em ter amigos, primeiro pensa, se você fosse convidado, você conseguiria dar conta? Você daria conta e criaria algo que fosse englobar tudo isso que é relevante numa cerimônia, que é a linha do tempo do casal e não você contando histórias sobre o seu amigo? Sim. Esse é um desafio. A segunda coisa é criar um discurso de uma cerimônia de casamento para quem nunca celebrou. Para mim, que celebro toda semana, tem um friozinho na barriga e tem um tempo de pesquisa e de criação, porque cada casal eu começo do zero. Mas eu tenho processos e eu sei como seguir. Mas ainda assim não é uma coisa que eu faço fácil, caiu do céu, né? Senão não seria personalizado. Exatamente. Né? Agora pensa uma pessoa que nunca escreveu e que não conhece os processos para a criação dessa celebração. É um Qual desafio é o ponto imenso de partida? Isso toma muito tempo. Eu tenho um serviço que eu faço essa acolhida dos amigos, tanto eu escrevendo para eles celebrarem, quanto eu prestando a consultoria. E o que eu mais acolho é gente dizendo, Nick, eu não tinha noção do trabalho que isso dá. Eu não tinha noção do quanto de coisa que eu tenho que colocar aqui. Eu achei que era contar uma história com os meus amigos e tal, mas é muito mais. E daí vem aquela ansiedade por se sentir inseguro naquele lugar. Não, e acho que é uma questão assim muito atual, né? Assim, as pessoas estão cada vez mais valorizando as sensações, né? Os laços. Eu acho que cada vez mais, exato, o afeto é o que conecta realmente as pessoas. E acho que a ânsia, né, de encontrar a pessoa certa para celebrar e para contar a história, né, do seu amor, às vezes te leva a esse lugar. Porque as pessoas pensam, nossa, essa pessoa, eu tenho tanto afeto por ela, ela vai conseguir trazer essa história de uma maneira efetiva, né, afetiva. E é um risco, muitas vezes, como a gente vê aqui. Às vezes a gente vê casais que nos questionam, mas quanto tempo você acha que deve durar? Né? Isso não tem a menor noção. Não tem noção. O meu amigo, ou o meu pai, ou a minha mãe me questionaram quanto tempo você acha que deve durar a cerimônia, né? Então, assim, são pessoas que, como ela falou, tá construindo do zero aquela experiência. Um lugar que nunca esteve, né? É um desafio. Quando eu recebo, assim, a cerimônia de amigos que foram convidados e que já estão criando,
eu sei quanto tempo e quantas palavras, porque eu escrevo toda semana, eu tenho noção do quanto que tem que ter de conteúdo para escrever e mais o roteiro. E as pessoas chegam com uma cerimônia que tem mais ou menos de 500 a 800 palavras. Gente, você parou para ler isso aqui? Você sabe quanto tempo vai dar tudo que você escreveu? De 500 a 800 palavras dá mais ou menos uns 9 minutos de leitura. Uma cerimônia, 9 minutos, mais, claro, entrada de alianças, troca de votos e tal. Isso dá 20 minutos de cerimônia. As pessoas não têm noção do que como preencher aquele tempo da cerimônia. E depois, quando elas não sabem mais o que dizer, elas começam a procurar textos genéricos na internet. Daí vem um poema de não sei quem, uma passagem bíblica. Gente, será que é isso mesmo que o casal quer vivenciar? E tem outra coisa que para mim é o mais importante. Quando eu conduzo, as cerimônias não começam no altar, elas começam no momento que o casal recebe as entrevistas e que eles sentam com muito tempo e com muita atenção para olhar para as próprias histórias. E a partir desse olhar e das respostas que eles vão trazer na entrevista, eu vou começar a escrever. E quando o amigo não faz essa criação, não coloca o casal, essa condução, exato, não coloca o casal nesse lugar de parar para pensar no que é que isso significa e no que é que eles querem trazer de fato para a cerimônia, uma das partes mais preciosas e profundas da vivência da cerimônia é cortada. Sim. Porque o amigo começa a celebrar a partir do momento daquilo que ele sabe sobre o casal. Ele não dá ao casal a oportunidade de olhar para a sua história e se perguntar: o que é que significa o amor para mim? Por que é que eu escolhi o fulano ou a fulana para casar? O que é que eu quero sentir? O que é que eu quero transmitir? Como é que eu quero olhar para a minha cerimônia daqui a 20, 30 anos? Quando a gente não entrevista e não faz perguntas profundas para as pessoas, a gente furta delas uma oportunidade de olhar para a própria jornada. Com certeza. E perde o fator emoção, que é tão importante. Né, eu acho que a vida é tão dinâmica hoje em dia que muitas vezes as pessoas, né, e os casais também só se dão conta da profundidade, às vezes, do que eles viveram quando eles relatam, né? Como acontece com a gente, quando a gente troca também. Às vezes eu sento para conversar com um casal inicial, né, no processo inicial e falo: nossa, quanta coisa a gente já fez? Porque às vezes tu começa a falar de uma situação e a outra, e quando a gente vê, a gente já participou de muitas experiências. E isso nos torna cada vez mais capacitados, com certeza. Exato. Né? Isso faz muita diferença, isso constrói a expertise, isso te dá musculatura, né, para lidar com as situações, porque às vezes ainda temos várias situações, né, inesperadas também ao longo do processo. Imagino que tu também já teve algumas. Sim, algumas. Né? Então, natural. Mas que legal, Nick. Vai ser, né, um grande prazer a gente trocar essas ideias. E assim, o que mais que a gente poderia trazer para esses casais na hora de escolher o celebrante? O que tu acha? Que pontos olhar, né? Que itens são importantes para mim, pro meu parceiro nessa relação que eu quero relatar no dia do meu casamento? Perfeito. Eu sempre digo assim, a bagagem do celebrante que ele tem de vida é o que ele vai levar para o altar. Sim. Então, assim, tudo que eu já vivenciei, a minha visão de mundo, a minha visão acerca das relações, do amor, tudo isso vai se refletir no meu discurso. Então, você tem que escolher uma pessoa que você se identifique com os discursos, com a visão do mundo e com essa bagagem que ele traz. Perfeito. Então, se o celebrante não costuma compartilhar muito da sua bagagem, e quando eu digo bagagem, não é só vida pessoal, é a formação, é como eu enxergo o mundo. Claro. Eu, Nicole, enxergo que casais são duas pessoas que se escolheram como par. Podem ser dois homens, duas mulheres, um homem e uma mulher, né? Eu enxergo o amor como um sentimento maior que nos une e não um sentimento que nos separa. Então, a minha visão de mundo vem desse lugar de acolhimento de diferentes realidades. E quando as pessoas querem ou vêm desse lugar de uma realidade diferente, elas querem ser compreendidas, respeitadas e acolhidas. E se eu escolho um celebrante que tem uma visão de mundo diferente da minha, provavelmente o discurso dele lá na minha cerimônia não vai fazer tanto sentido. Claro. Talvez se eu tenho uma visão de mundo um pouco mais aberta, se eu me vejo num lugar um pouco mais livre e essa pessoa tiver um olhar mais conservador para a vida, talvez ele vai dizer na minha cerimônia de casamento coisas que para mim, opa, pera. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando for escolher quem vai celebrar o nosso casamento é qual é a visão de mundo dessa pessoa, porque isso vai respingar na minha cerimônia, claro, no conteúdo da cerimônia. Com certeza. Outra coisa importante, quando eu fui noiva, eu passei pela situação de estar em vários lugares e para mim uma das coisas que foram mais desafiadoras é escolher pessoas que estão dispostas a me ouvir e me entender
e executar aquilo que faz sentido para mim e para o meu parceiro, e não contratar pessoas que têm uma caixinha de ideias prontas que querem fazer com que a gente caiba naquilo que para ele é mais fácil de executar. Claro. É muito desafiador quando a gente vai casar, a gente está num lugar que a gente nunca esteve. Sim. Então tudo é muito novo. E se a pessoa que vai acolher os nossos desejos, os nossos sonhos, as nossas expectativas, se ela não for capaz de nos ouvir, a experiência que a gente vai ter ali vai ser, poxa, poderia ter sido muito mais profunda se eu tivesse contratado alguém que estava interessado em me ouvir e criar para mim, e não alguém que me colocou ali naquilo que ele quer fazer. Com certeza, faz toda a diferença e todo sentido. Faz. Né? E daí isso para celebrante e para qualquer outro profissional também. Com né? certeza, com certeza. Tu compreende bem isso na hora de acolher os teus casais. Sim. De ouvir. E essa questão de escutá-los, né? E interpretar e ajudá-los também, né? A se autoconhecer, porque um processo de realização de um casamento revela muito sobre o casal. Sim. Né? Traz muito as preferências e as crenças, as né? crenças, exatamente. De cada um. Isso esbarra muito em valores, acredito eu, né? A tradição do casamento é uma tradição secular. E tem coisas que a gente repete sem parar para pensar de onde aquilo nasceu, de onde aquela tradição nasceu. Uma curiosidade. A tradição do pai entregar a noiva, né? Por que o pai fica de um lado específico e a noiva fica de um lado específico? Porque antigamente a noiva deixava de ser posse do pai, da família, né? E passava a ser posse do marido. Então, o marido comprou o dote daquela noiva e é no altar que essa transferência é feita. Então, ela precisa ser conduzida até o altar por quem é, entre muitas aspas, o proprietário dela, e ele vai passar a posse para o novo proprietário, assim que aquele contrato for firmado no altar. E para mim, Nicole, quando eu casei, claro, eu sei de vários significados, de várias tradições, não fazia menor sentido eu ser conduzida por um homem. Claro. Primeiro porque quem me trouxe ao mundo foi minha mãe foi mãe solo. Então, se eu tivesse que honrar alguém que estava ao meu lado na minha caminhada, seria minha mãe. Com certeza. Então, é muito importante a gente conhecer as tradições por trás daquilo que a gente vai repetir no altar, para que na hora da gente tomar as decisões do nosso casamento, a gente decida por aquilo que faz o nosso coração vibrar e que conversa com a nossa realidade. E que é genuíno. E que é genuíno. Acima de tudo. Voltamos ao ponto do genuíno. Então, eu acho muito importante, assim, que os casais pesquisem, sabe? O que significa o vestido branco? O que significa o buquê? O que significa o pai levar pro altar? Faz sentido para mim? Sim. É isso que eu quero? E isso ajuda a construir cerimônias com mais significado, com mais personalidade, e que as pessoas estejam ali celebrando a verdade delas e não se encaixando naquilo que a sociedade diz que a gente tem que fazer. Exato. Simplesmente. Faz muito sentido, Faz Nick. total sentido. Total sentido. Que legal, Nick. Uma troca muito válida, né? Esperamos aí que tenha, né, auxiliado muitos casais também, tanto os nossos quanto da Nick, né? E tantos outros aí nesse processo, que é um processo que transborda amor, né? É um processo que envolve amor e que... É sobre amor, é isso que nos carrega até o altar, né? Exatamente. Que a gente continue aí celebrando muito amor, que é isso que a gente, né, dedica aí e emana para vocês, tá bom, queridos? Espero que vocês tenham curtido aí. Comenta aí e nos compartilha o que vocês acharam sobre essa conversa tão rica que a gente teve aqui hoje. Muito obrigada, Mi, pelo espaço, pela partilha. É sempre bom falar daquilo que faz o nosso coração vibrar. Estou muito feliz de estar aqui. Foi um grande prazer. Eu que agradeço, meu amor. Obrigada, tá? Obrigada a Beijo você. grande. Obrigada, Casal Lagoa, pela abertura e pelo convite.